Olá, caríssimos. Meu nome é Webson Falcão, sou conhecido como Professor Falcão, sou professor de Geografia e também, com muito orgulho, sou professor da Rede Pública Estadual de Ensino. E assim dizer que é um grande prazer poder estar aqui com vocês nesse momento, dando mais uma contribuição, certo? Nessa preparação de vocês, né, rumo a esse grande desafio que é o Enem e também rumo ao grande objetivo de vocês, que é a entrada na universidade. Vou dar continuidade às questões de ciências humanas. Meu colega Medina de História já fez a resolução de parte dela, as questões de História, e eu vou dar continuidade com as questões de Geografia e algumas questões também de Sociologia. Iniciando, eu quero que vocês tomem nota do caderno de prova de vocês, certo? Do simulado. E aí lembrando que recentemente vocês fizeram o simulado da SEDUC, certo? E assim, esse momento que vocês estão passando agora essa semana, esse simulado, além de teste de conhecimento, é também importante, porque é um teste para vocês psicológico, é um teste físico, é um teste de paciência. Então, tire essa semana para refletir bastante sobre como foi o desenvolvimento de vocês, como foi esse momento, a questão dos horários, certo? A questão até mesmo da adaptação biológica de vocês, toda essa alteração de rotina para fazer essa avaliação do Enem, que é uma avaliação extensa, né, mas é uma avaliação que não é difícil, como muitas pessoas prerrogam. É uma avaliação que requer muita paciência e também muita técnica, e é isso que nós vamos discutir aqui nas resoluções das questões. Tomem nota aí, vamos começar pela questão 19, certo? O caderno aí da prova de Ciências Humanas, e diz o seguinte: leia o texto abaixo. Porém, uma técnica que eu sempre oriento os meus alunos, né, e assim tenho discutido bastante aqui na Enem Online, que um texto dessa magnitude, né, se você ler e for pronunciado, você vai perder tempo. Porque depois que você ler o texto e ler enunciado, você vai acabar tendo algumas dúvidas e ter que voltar de novo para a leitura do texto. Então vamos iniciar pelo enunciado, certo? A formação dos blocos econômicos representa uma característica da nova ordem mundial que é, pronto, estamos falando de nova ordem mundial e formação de blocos econômicos, ou seja, nós já estamos remetendo diretamente ao tema da globalização. Vamos procurar no texto elementos que nos ajudem a responder, no caso, esse item. Ao mesmo tempo, emergem blocos econômicos supranacionais por meio de tratados diplomáticos ou pela própria dinâmica dos fluxos econômicos. Facilita a circulação de mercadorias e capitais e configuram mercados interiores. Essa tendência de regionalização manifesta-se com toda a sua profundidade na União Europeia, mas aparece sob formas diferentes na América e na macro-região da Ásia-Pacífico. As tendências de globalização e regionalização parecem contraditórias ou excludentes, mas, na realidade, se complementam. Os megablocos regionais oferecem às corporações transnacionais vastos mercados interiores significados, ampliando a escala das atividades econômicas, importante isso aí, e facilitando a centralização de capitais. Desse modo, a regionalização funciona em grande medida como um patamar da globalização. Então, essa formação de blocos econômicos representa o que na nova ordem mundial? Agora, para os itens. Lembrando que eu estou falando de globalização. Globalização, da maneira mais simples, é aquele processo de a interação das economias nacionais. E essa interação não acontece só pela economia, acontece pela cultura, pelas tradições, pelo costume, pelos hábitos, mas o seu reflexo é principalmente econômico. Nesse caso, o item ele se remete a uma característica da globalização que é inerente a ela, que são os blocos econômicos, que são nada mais nada menos do que junções de países, né, que se unem economicamente para fortalecer as suas economias, mas também para expandir, vamos dizer, o seu fluxo de capital e o seu fluxo comercial. Primeira alternativa: a ampliação das relações econômicas no mercado globalizado, né? E aí ele coloca esse item, né? E você pode entender na ampliação das relações econômicas no mercado globalizado. Esse é o papel dos blocos econômicos? Queridos, um conselho. Muitos alunos já poderiam dizer, é esse o item, mas deixa eu dar mais uma dica para vocês na técnica de resolução do Enem. Beleza, pode ser, tranquilo, é um item adequado, é um item que corresponde sim ao papel do bloco econômico, que é ampliar as relações econômicas para fazer frente ao mercado globalizado. Esse é o papel, porém, no Enem eu digo sempre, nas questões de matemática, ou é ou não é. Nas questões de ciências humanas, ou é ou não é, mas pode ser talvez. Nós temos aí, encontramos itens no Enem, que você tem 5 alternativas, que do ponto de vista geográfico, social, as 5 estão corretas. Mas nós temos que ver o que é que o item quer e nós temos que ver o que é que esse item se relaciona com o texto que está sendo trabalhado, certo? Pode ser uma? Pode, mas aí vamos tentar eliminar as outras. Por favor, não marque de cara, só marque o que tiver certeza. Alternativa B.
Os blocos econômicos refletem a desconcentração do comando produtivo mundial para blocos periféricos? Não. Certo? Os blocos que têm mais força no mercado globalizado são principalmente os blocos formados por países desenvolvidos. Não há essa descentralização para os blocos periféricos, não. C. A eliminação das identidades locais através da homogeneização cultural. A globalização ela tende a homogeneizar as culturas, só que não há uma total eliminação das culturas. Algumas culturas são mais suplantadas do que outras, ok? Alternativa D. O declínio das polaridades de poder nas trocas comerciais globais. Pelo contrário, há um aumento da polaridade de poder nas trocas comerciais globais. Item E. O surgimento de pequenas empresas que dominam o mercado global. Pelo contrário, quem domina o mercado global são as grandes empresas, também chamadas de multinacionais. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Agora vocês podem marcar com certeza. A de aprovação. Questão 20. Certo? Mais uma vez nós temos um texto, bora ver o que o nosso enunciado está pedindo, bora ganhar tempo. Com base nesse texto, uma das causas da poluição dos rios é o processo desorganizado de... O que é que ocasiona a poluição do rio? É uma desorganização aonde? Que processo? Vamos procurar a resposta do texto. O déficit no serviço de saneamento básico contribui para o cenário de degradação ambiental. A quantidade de esgoto doméstico e industrial lançado nos rios sem o devido tratamento é imensa. Esse fenômeno reduz a qualidade das águas, gerando a mortandade de espécies aquáticas e redução do uso dessa água para o consumo humano. Então nós vamos ver o processo de desorganização de quem que gera essa poluição das águas. De cara, gente, você pode excluir já alguns itens, outra técnica interessante, né? Está lógico o que é que o texto e o que é que o enunciado está pedindo. Então nós temos algumas alternativas desse item que já podem ser excluídas e nos ajudar na resolução. Alternativa A, desconcentração industrial, ele falou do lixo, do esgoto industrial, né, do dejeto industrial, porém ele não falou nada de desconcentração, que é um processo totalmente diferente. Robotização também, nós podemos, lógico, tirar, né, de questão. E verticalização, que é o processo da urbanização, mas que não gera poluição, né, dos recursos fluviais. Sobram dois itens, que aí vocês podem ficar na dúvida, o item C e o item D. O item C fala de segregação urbana, o item D fala de urbanização. Vocês poderiam colocar que ele fala que há uma falta de saneamento básico e isso gera a poluição dos rios. Pode ser a resposta não, professor? Poderia, certo? Porém, não é isso? A segregação urbana, ela seria uma consequência, seria. Mas, se eu vou dar exemplo, várias cidades de médio e pequeno porte, até mesmo os bairros elitizados, ainda falta o saneamento. E nem por isso há poluição da lençol freático. Pode ser um fator, mas nesse caso, a alternativa correta totalmente é o item D, que é a urbanização, ou seja, é a desorganização do espaço urbano, não é isso que vai gerar todos os problemas de falta de saneamento, os problemas de moradias precárias, o problema de esgoto a céu aberto, que vai gerar a poluição, vamos dizer, dos nossos recursos fluviais, no caso dos rios, próximos às grandes cidades, pequenas e médias também. Próxima questão. Questão 21, tomem nota, observe as imagens abaixo. Uma questão, pessoal, do nível, né, de facilidade, eu acho que um pouco mais tranquilo para vocês, lembrando que o Enem é dividido em 3 estilos de questões do Enem, há um banco de questões fáceis, questões médias e questões difíceis. A gente sempre aconselha os alunos a priorizar as questões fáceis, porém, não é uma tarefa fácil, vocês viram se a questão é fácil ou é difícil, que eu digo sempre, os alunos, vocês não têm uma total obrigação de acertar difícil, se acertar ótimo, mas eles têm a obrigação de acertar as questões fáceis e algumas das medianas, certo? Se acertar todas, é excelente, sua nota de proficiência vai para cima. Mas também dizer se a questão é fácil ou é difícil é muito complicado para mim e também para você na hora da prova. Então, na dúvida, façam. Vocês têm uma média de 3 minutos por questão. Essa é uma média. Também vocês não vão ficar, vamos dizer, bitolados. Não é isso? Eu passei 3 minutos, é porque não tem como marcar. Não é? E ficar pulando questão, não é isso. Aí vai ser de acordo com o seu desempenho. Se você acha que aquela questão, você já perdeu tempo e não conseguiu resolver, você pula para outra. Porque você pode gastar um tempo precioso numa questão, pode ser uma questão difícil que você não venha conseguir, e esse tempo precioso você não ter para responder no final questões fáceis. E você perder a sua nota de proficiência, ela cai. Então otimize o seu tempo. No final da prova, você deixou 8 questões, 10, se não conseguiu resolver de jeito nenhum, sobrou meia hora, usa meia hora, meus queridos. Usem até o final do tempo que vocês saem, em vez de 3, saiam 30 por último na prova do Enem. Otimize esse tempo, mas otimizem, né? Se organizem e usem técnica, ok? Bora para essa questão. Você tem 2 imagens,
certo? Você tem uma paisagem natural, uma floresta, e na segunda você vê uma cidade, uma paisagem urbana, não é isso? Aí ele coloca no enunciado. Constata-se que a paisagem 2 se tornou diferente da paisagem 1, principalmente através da ação do agente. E aí, pessoal, eu acho que já está lógico que a gente transformou essa paisagem, que a gente pegou um espaço, que é objeto da geografia, pegou um espaço natural, o transformou, certo? O transformou utilizando até mesmo suas matérias-primas, seus recursos, e o transformou num espaço típico de um aglomerado social, que são as cidades. Então já ficou claro que o agente vetor dessa transformação foi o homem, ou a sociedade, não é isso? Então você já pode, professor, mas eu tenho um problema. Eu encontrei uma palavra aí, antrópico, eu consegui eliminar as outras. Eu sei que não foi o rio fluvial, eu tirei. Eu sei que não foi o gelo glacial, eu tirei. Eu sei que não foi o D marítimo que eu tirei, e não foi o ar, eu tirei, fluvial. Beleza, você tirou todas. Você marcou. Mesmo sem saber o que é o conceito antrópico, você foi por eliminação. Isso também é uma técnica interessante. Procura eliminar os itens que você acha que é absurdo, que não tem nada a ver com a temática. E antrópico, meu querido, é o conceito da ecologia que remete a tudo aquilo que é feito pelo homem. É tudo aquilo que vem da ação do homem, que vem do grego antropos, que vem de homem, e o igo, que vem de ação. Antrópico, ação humana. Então, a resposta correta, a alternativa correta do item é a alternativa A, de aprovação mais uma vez. Questão 22, certo? E aí nós temos mais uma vez um texto, nós vamos para o nosso enunciado. O uso da biomassa como fonte renovável de energia tem por característica, certo? Estamos falando de biomassa. Você sabe que a biomassa é, vamos dizer, um produto que vem da matéria-prima, vamos dizer, viva, e aí dos seres, né, no caso vegetal ou animal, e que é uma fonte de energia renovável, ou seja, que remete a que fonte de energia renovável? Ecologicamente correta, pura e limpa, certo? Vamos lá, lê o texto abaixo. No Brasil, como no resto do mundo, lembrando, nós estamos procurando detalhes sobre a biomassa. Como no resto do mundo, o uso da biomassa como fonte renovável de energia vem através do uso de restos de madeira, bagaço de cana, lenha, carvão vegetal, dejetos de animais, como no caso do porco, álcool e outras fontes primárias de energia. O álcool vem também da biomassa da cana. O bagaço da cana também é bem utilizado para a geração de vapor, para a produção de energia elétrica, usando nas usinas de açúcar e álcool, ou seja, em vez de usar carvão, que é a termoelétrica, eu uso o bagaço da cana, que é menos poluente do que o carvão mineral. O uso da biomassa no país auxilia na redução de desastres causados pelo desmatamento de recursos naturais, além de contribuir com o aumento da economia, geração de emprego e renda. Sobre a biomassa, vamos marcar o item correto. A biomassa, ela ocasiona, no caso, uma energia que tem característica a diminuição do consumo de fontes de energia limpa e fontes limpas de energia é justamente o contrário. Pretende-se com a biomassa aumentar a utilização de fontes limpas de energia. B. A redução de desenvolvimento de práticas sustentáveis é justamente o contrário de novo. A biomassa é uma prática sustentável. Sustentabilidade é você utilizar os recursos da natureza sem degradar, se preocupando com as gerações futuras. Isso se chama desenvolvimento sustentável. Alternativa C. A reutilização de recursos naturais. Reutilização. Há um detalhe, pessoal, existe uma diferença entre reutilização e reciclagem. Certo? Reutilização é quando eu uso, vamos dizer, um recurso da natureza para outro fim. Se a reutilização, reciclagem, eu transformo totalmente. Eu pego vidro, eu pego metal, eu reciclo, eu transformo, eu derreto, faço alguma coisa e produzo outro produto. Nesse caso, a biomassa é uma reutilização de um recurso que ia ser jogado fora, né? Recurso da natureza. Então, pode ser essa alternativa? Pode, mas eu não tenho certeza. Alternativa D. O aumento da pressão sobre os recursos naturais, pelo contrário. A utilização de fontes renováveis diminui a pressão sobre os recursos naturais. E a alternativa é o crescimento da dependência energética brasileira, pelo contrário. O Brasil é um país que tem um potencial gigantesco da produção de biomassa e de energia renovável. Isso, né, faria com que o Brasil dependesse menos, vamos dizer, da cúpula de produção energética mundial, principalmente do petróleo. Essa dependência diminuiria. Então, marque com certeza a alternativa C. Certo? Vamos para a próxima questão. Próximo item. O item 23. Certo? O item 23, pessoal, ele fala da questão climática. Certo? Um tema da geografia que é muito abordado e é muito recorrente em concursos, vestibulares também no Enem. E aí vamos para o nosso enunciado. O fenômeno ocasionado pela movimentação de translação responsável pela ocorrência do verão no hemisfério sul
inverno, e no hemisfério norte, é. Bora lá para o texto. Giro torto. A inclinação do eixo da Terra produz as 4 estações. Verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Ele disse o seguinte, olha só o que ele falou, ele disse que a inclinação da Terra produz as 4 estações. Certíssimo. Portanto, ler o texto e a gente explica isso melhor para vocês. A inclinação de 23,5 graus do eixo do globo terrestre faz com que o hemisfério sul receba mais luz solar do que o hemisfério norte. Os raios solares incidem de maneira direta na metade sul da Terra, que fica mais aquecida. Ou seja, vou tentar falar para vocês da maneira mais simples. A Terra é um planisfério, certo? Uma geóide, não é um círculo perfeito, mas tem seus 360 graus, só que ela tem uma suave inclinação. Ela tem uma inclinação, ela não está assim, ela está nessa posição, uma inclinação de 23,5 graus. Resultado, até quando faz esse movimento ao redor do Sol, inclinada, vai ter épocas do ano que um hemisfério vai estar mais iluminado que o outro. Vocês olharem aqui o seu hemisfério sul e aqui atrás o hemisfério norte, aqui no Sol. Observe que aqui o hemisfério sul está mais iluminado que o hemisfério norte. Se for o contrário, o meu norte vai estar mais iluminado que o hemisfério sul. Isso, meus queridos, a gente chama de solstícios. As 4 estações do ano se enquadram em 2. Eu tenho 2 solstícios e 2 equinócios. O que é que são solstícios? Solstício é quando um hemisfério se encontra mais iluminado do que o outro. Então eu tenho o verão e eu tenho o inverno. Se o sul estiver mais iluminado, é verão no sul. E no norte, em contraponto, vai ser inverno. Se for o contrário, nós temos verão no norte e inverno no sul. E equinócios é o período do ano onde nós temos a iluminação da Terra por igual, certo? Tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul. Quais são os 2 equinócios? Primavera e outono. No caso da questão, você já pode eliminar aí 3 itens, 3 alternativas. Alternativa A, certo? Que fala de afério. Alternativa B, que fala de equinócio. Na questão ele está falando, no caso no enunciado, ele pede claramente a ocorrência do verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Então você sabe que verão e inverno são solstícios, elimina equinócio. E C, periélio, que aí é outro contexto, é outro conteúdo, né? As outras aulas. Certo? Então nós ficamos com o D e com o E. Vamos ver agora qual é o item correto. Detalhe, pessoal, quando você usa essa técnica de eliminar itens, olha só, mesmo se você não soubesse entre os dois, mas você melhorou a sua chance. Você não pode chutar uma questão, pessoal, sem mesmo tentar analisar, sem mesmo tentar procurar captar, vamos dizer, uma resposta, uma lógica para lhe ajudar. Você eliminou 3 itens. Ou seja, se você no final das contas terminou a prova, não tem essa questão, agora eu vou chutar, certo? Você vai deixar em branco lógico, o que é que você faz? Sua chance aumentou. Em vez de 20% de chance de resposta, você tem agora 50%. Você só tem 2 alternativas para escolher entre elas, mas vamos responder, certo? As estações elas acontecem de 3 em 3 meses, ok? Para a gente, as estações elas mudam. Eu tenho em março, certo? Em junho, setembro e dezembro. Sempre nesses meses, entre o dia 20, 19 e 23, eu tenho uma mudança de estação. No nosso caso do hemisfério sul, certo? O nosso verão, ao contrário de que muitas pessoas pensam, que na época começa a chover, em dezembro, janeiro, fevereiro, nós estamos no inverno, mas aqui é verão. E por que na região tropical chove no verão? Porque evapora mais água, certo? Tem mais evaporação, certo? Tem mais nuvens, tem mais condensação, então tem mais precipitação. Nossas chuvas são de verão. Então nesse período de dezembro, nós temos o verão, no caso aqui da região do hemisfério sul. Se é verão no hemisfério sul, então nós temos inverno no hemisfério norte. Então agora você pode marcar a alternativa correta, que é a alternativa D. Você sabe que é solstício e que nosso solstício de verão, como ele pede enunciar verão no hemisfério sul, ele acontece em dezembro. Então, em contraponto, nós vamos ter inverno no hemisfério norte. Ok? Questão, item 24. Mais uma vez no texto, vocês vão se deparar com isso no final da prova, pessoal. Ciências humanas tem muito texto. Certo? Se com uma linguagem, ciências humanas tem muito texto. Vamos otimizar o nosso tempo. Vamos para o enunciado. Com base no texto, a produção fordista tem por característica A. Nós estamos procurando no texto alguma característica da produção fordista do texto. Os trabalhos que construíam seus carros modelos N, os trabalhadores que construíram seus carros modelo N, predecessor do modelo T, que foi famoso, né, no final do século XIX, começo do século XX, dispunham as peças e partes numa fileira no chão,
Punham-nas em trilhos deslizadores e arrastavam-nas, ajustando umas às outras. Mais tarde, o dinamismo do processo tornou-se mais sofisticado. Ford dividiu a montagem do modelo T em 84 passos discretos. Por exemplo, treinando cada um de seus operários para executar apenas um dos passos. Contratou também o especialista em estudo de movimento, Frederick Taylor, que era um engenheiro mecânico, especialista, vamos dizer, em divisão do trabalho para a produção, para tomar e otimização também dessa produção, para tomar a execução ainda mais eficiente nesse mesmo tempo, construiu máquinas que poderiam estampar as partes automaticamente e muito mais rapidamente do que mais ágeis dos trabalhadores. O que Ford fez? Ford já tinha uma produção que o trabalho era dividido. Taylor, ele tinha toda uma teoria econômica, ele era engenheiro mecânico, de como otimizar essa produção para ela ficar mais rápida e mais eficiente. Ford chamou o Taylor para trabalhar com ele, e eles uniram e criaram um modelo chamado Fordismo e Taylorismo. Nesse caso, a questão está falando só de Fordismo. Uma característica, quando o Ford saiu desse processo artesanal do modelo N, o modelo N é um processo artesanal, certas peças ficavam no chão, o produto final sai mais acabado, com maior qualidade, como era o caso da produção artesanal, porém ele queria aumentar a produção. Isso é um sistema capitalista, para se produzir mais, para acumular mais capitais, para poder vender mais e crescer a minha indústria. Então ele fez. E aí, com as teorias de Taylor, com a ideia de Taylor, ele criou o que nós chamamos de produção em série, onde os trabalhadores ficavam divididos na esteira e o carro passava e ia sendo montado. O carro trabalhador só fazia uma etapa da produção e no final tinha o carro acabado. Só que veja, na esteira, o produto final era sempre o mesmo. O objetivo de Ford, aumentar a produção, certo? Fazer com que o seu produto fosse mais barato e, se fosse mais barato aumentasse a produção, eu ia vender mais, ter mais lucro. Isso é lógico. E um detalhe, tinha uma propaganda que era interessante do Ford T. Ford T, sei lá, mais ou menos assim, o carro mais vendido você pode ter de qualquer jeito, qualquer cor, porém ele tem que sair preto. Ou seja, tem que sair da mesma forma. Ele sai da mesma cor com as mesmas características. Aí vamos para a alternativa. Sobre a produção Fordista, uma característica dela é a flexibilização da produção. Se a minha produção era esteira, o meu produto final era o mesmo. Não é essa flexibilização. Essa flexibilização é para outro processo, chamado Toyotismo, que veio alguns anos depois no Japão. B. Produção padronizada. Professor, é esse? Por que produção padronizada? Veja que a minha produção era esteira, o produto final era sempre o mesmo, porque essa produção era padronizada. O Ford T sempre sai do mesmo jeito e sempre saía da mesma cor. Mas vamos tentar ver essas alternativas para ter real certeza. Alternativa C. Produção por demanda. Nunca. A produção ela saía. Não queria saber se o mercado consumidor ia ter como consumir aquele produto. Ela ia produzindo e depois ia ser vendido. D. Utilização do trabalho escravo. Mas naquela época o trabalhador não tinha o direito que tinha hoje. Não tinha. Mas também na época não era um trabalho escravo, era um trabalho explorado. A gente sabe o que é hoje. Mas na época eram as características trabalhistas. Certo? Valorização do trabalho artesanal. Não. Nós vimos que ele saiu da produção artesanal para a produção fabril, para a produção industrial. Certo? Item 25, nós temos uma questão também do nível um pouco mais fácil, vocês têm real condição de responder, porém, essa questão poderia levar vocês a um certo deslize, já que nós temos aí duas alternativas que vocês poderiam ficar um pouco em dúvida entre elas, mas vamos tentar tirar de vez essa dúvida, caso ela exista. Certo? Você vê visivelmente a imagem aí está clara que está mostrando uma floresta tropical, certo? Uma floresta bastante diversificada, certo? E além da imensa floresta, você vê aí uma grande rede, nem uma grande bacia, mas você vê um rio meandrático, O que é o rio meandrático? É um cheio de meandros, é um rio todo sinuoso, cheio de curvas. Isso reflete também um relevo, Isso reflete um relevo característico de regiões de planície, porque se fosse uma região serrana, nós teríamos um rio que descia de forma muito abrupta e muito forte, certo? E aí vamos lá para o nosso enunciado. Essa imagem representa elementos naturais típicos da paisagem, certo? Então vamos lá eliminar, Pessoal, você já tem condição de eliminar, vocês veem claramente que é uma floresta, então elimina o item C, cerrado, elimina o D, sertão, elimina o E, os pampas, nós estamos entre dois itens, floresta amazônica e a floresta temperada. Professor, e agora? Quais os dois itens? Vamos lá, certo? Uma floresta temperada, pessoal, e aí entrou outra questão. Eu acabei de dizer para vocês que, na verdade, essa característica de uma floresta diversificada
certo? Na imagem você pode ver que é uma floresta muito diversificada. Você tem uma grande diversificação de espécies. Isso é uma característica, pessoal, de florestas tropicais. Nas florestas temperadas, e aí na Europa, nos Estados Unidos, você vê uma certa homogeneização das espécies. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos um clima subtropical, que é um pouco parecido com o temperado. Nós temos lá uma vegetação chamada de araucária, que você vê a araucária perder de vista com algumas outras vegetações, mas ao predomínio da araucária. Então, é uma característica das florestas temperadas, né, você ter uma floresta um pouco homogênea, sem uma grande diversidade. Já numa floresta tropical, você vê uma grande diversidade de espécies, né? E nesse caso você vê aí uma rede fluvial, né, bastante rica, e um rio sinuoso, um rio meandrático. Então, eu acho que está lógico para vocês que nós estamos falando da alternativa A, ou seja, floresta amazônica. Questão 26. Outro texto, pessoal. Vamos usar nossa técnica aqui, né? Está sendo bem utilizada. Com base nesse texto, o processo de modernização do espaço rural gerou. Vamos lá para o texto. O processo de. Vamos marcando, pessoal, para vocês riscarem. Só não risco o gabarito. O gabarito é intocável. Guarde lá no meio da prova, embaixo da carteirinha. Pelo amor de Deus, não risque, não rasgue. O gabarito ele é intocável. Deus, não risque, não amasse. Porém, a prova você pode fazer o que quiser. Risque, rabisque, circule, marque em X. A prova é para vocês fazerem isso mesmo. Certo? Vamos lá, marca enunciado. Processo de modernização do espaço rural. Estamos procurando, né, o que ele gerou. Texto. As inovações tecnológicas na agricultura para a obtenção da maior produtividade através do desenvolvimento de pesquisas em sementes, fertilização do solo, utilização de agrotóxicos e mecanização do campo, que aumentasse a produtividade, ficou denominado de Revolução Verde. Certo? Isso aqui, pessoal, é um conceito de Revolução Verde, que, segundo alguns autores, ele surgiu na década de 40, se desfrutou na década de 50, 60. E o que é a Revolução Verde? É isso que ele acabou de dizer no texto. É quando o homem desenvolveu tecnologia que o habilitasse a produzir mais em um espaço menor, ou até mesmo espaço, né? Se eu produzir 1 tonelada em um espaço de terra, agora eu produzo 5, por conta de quê? Seleção de sementes selecionadas mais resistentes à praga. Correção de solo. Se meu solo tem um problema de acidez, eu corrijo, ele se torna produtivo. Utilização de agrotóxicos para combater as pragas, isso fez com que? Com que a produção aumentasse. Isso é chamado de Revolução Verde. Continuando o texto. Esse processo ocorreu através do desenvolvimento de sementes adequadas para tipos específicos de solos e climas, adaptação do solo para o plantio e desenvolvimento de máquinas, certo? Então, essa Revolução Verde, essa modernização do espaço rural gerou. Alternativa A. A limitação para fluxo migratório do êxito rural. Assim, pessoal, essa mecanização ela pode ocasionar mais problemas? Pode. Só que essa alternativa está remetendo diretamente a uma característica, as características que ele colocou no texto da Revolução Verde. Vamos até ao texto. B. A retratação de investimento no espaço rural, pelo contrário, você tem um aumento de investimento, principalmente nas áreas que tem como investir. E aí eu estou falando de pequeno agricultor, eu estou falando de grandes agricultores, né, da grande agricultura, da agricultura moderna, da agricultura que tem capital. C. A valorização de técnicas tradicionais agrícolas, pelo contrário, técnica tradicional é barato, é enxada, certo? É o plantio lá em curva, são técnicas tradicionais, a utilização de técnicas modernas, certo? Então essa alternativa também está errada. D. O aumento da quantidade de mão de obra rural, pelo contrário, é uma diminuição. A Revolução Verde, ela traz com ela, ou a característica dela é a mecanização, e as máquinas tendem a diminuir os postos de trabalho também no campo. A alternativa é o crescimento das grandes empresas agrícolas, ou seja, o agronegócio. Então, nós achamos, né, a alternativa. A alternativa é. Questão 27. E aí, pessoal, questão 27, nós temos um tipo de item que é muito típico do Enem, que é comparação, certo? Ou complementação entre textos. Você pode encontrar isso entre imagens, que é a chamada linguagem não verbal, mas você pode encontrar também na linguagem verbal comparação ou complementação de texto. Nesse caso, deu 2 textos. E aí nós vamos para o enunciado, ok? Para procurar o que é que nós vamos ter que detectar nesse texto, já que são textos bem extensos, né? Para otimizar o nosso tempo. Os diferentes processos de delimitação das territorialidades mostrados nesse texto indicam que, está perguntando o seguinte, os processos de delimitação das territorialidades, já faz 2 textos falando de territorialidade, de espaço, certo? De ocupação de espaço, mostrados nesses textos, indicam que, bora para o primeiro, fronteiras brasileiras, o limite do nosso território.
Nossas fronteiras foram definidas com base nas características naturais da paisagem, como os rios e lagos, ou em acidentes topográficos, como montanhas, serras e picos elevados. Somente nos lugares em que não havia possibilidade de se aplicar esse recurso demarcado é que foram utilizadas as linhas geodésicas, certo? Linhas imaginárias, cartográficas, que correspondem às linhas traçadas no terreno, tendo como referências coordenadas geográficas, paralelos e meridianos, latitude e longitude. Ok? Um exemplo, o Ceará. Os nossos limites territoriais do Ceará, nós observamos que foi utilizado principalmente os aspectos naturais. Na divisa com o Pernambuco, nós temos a Chapada do Araripe. Na divisa com o Rio Grande do Norte, nós temos um pouquinho ali na parte norte, nós temos Chapada do Apodi. E na divisa com o Piauí, nós temos a Coeixo da Ibiapaba, popularmente conhecida como Serra Grande. Território e territorialidade. A concepção araueté de territorialidade é aberta. Eles não tinham até bem pouco a noção de um domínio exclusivo sobre um espaço contínuo e homogêneo, chegando ao Ipixuna, deslocados por outros grupos da área que ocupavam, deslocaram por sua vez o Assurimi. Sua história fala de um movimento constante, olha só, constante de fuga diante de inimigos mais poderosos. Você vê que não tinha uma estabilidade territorial, eles eram quase que nômades, mas por questões mesmo territoriais entre outras tribos, eles acabavam mudando de território. Os araueté não parecem ter uma geografia mitológica ou sítios sagrados. Sua atitude objetiva e subjetiva era um incessante ir em frente, deixando para trás os mortos e os inimigos. A ideia de reocupar uma área antiga lhes é estranha, o que se constata mesmo dentro dos limites da bacia de Ipixuna. Certo? Bora lá para nossas alternativas. Os dois textos. A delimitação e territorialidade mostram que a concepção araueté fundamenta-se na delimitação administrativa, nem pensar, nós estamos falando da tribo. Administrativa é um conceito mais de sociedades modernas. Certo? Também, nós temos uma divisão hierárquica nas tribos, mas esse não tem uma delimitação administrativa. Você vê que é mais uma questão mesmo de utilização da natureza, dos recursos para a sua sobrevivência, que é a característica das tribos, porém que essa utilização ou essa ocupação ela muda de acordo aí com as relações com as outras etnias e tribos das regiões, ou da região. B. A concepção araueté possui os limites naturais como seus delimitadores? Não. No caso, os limites naturais foi utilizado como delimitador, vocês viram lá, no caso aí podemos comparar para estados, para países, e quando isso não é possível, se utilizam os limites geodésicos, ou seja, as linhas imaginárias. C. A concepção araueté refere-se a uma dimensão simbólica. Professor, esse item eu vi, mas assim eu estou um pouco na dúvida. Vamos tentar eliminar os outros, a gente retorna para ele. Você já gerou dúvida? D. As fronteiras brasileiras apresentam delimitações inconstantes. No texto em nenhum momento falou isso. Ele disse que as fronteiras são delimitadas por aspectos naturais e quando não é possível, se utiliza a cartografia. Mas não falou nada que é inconstante. De alguma forma ela vai ser delimitada. E. As fronteiras brasileiras baseiam-se em identidades locais. Não, aí é mais para as tribos, não é para a fronteira brasileira. Então, pessoal, pelas alternativas, da lógica que sobrou a alternativa C. A concepção araueté refere-se à dimensão simbólica, não tem aquela questão administrativa, delimitação do território para uma sociedade, não. É a questão simbólica, principalmente a questão da sobrevivência. Certo? Vamos para a próxima questão, questão 28. E eu considero também a questão 28 para vocês uma questão de resolução tranquila, bem parecida com outra questão que nós respondemos, aquela sobre fatores antrópicos, de alteração do espaço. Você pode ver, visualizar duas imagens, ok? E aí as imagens, elas retratam uma cidade, nesse caso aí, pode ser uma cidade como Florianópolis, uma cidade que tem ilha, alguma cidade que tem, vamos dizer, uma ponte, e aí no caso ela está retratando Vitória, que é a capital do Espírito Santo, que você vê que tem uma construção artificial. Nós temos outras cidades como Recife, no Brasil, que nós temos também ligação de territórios por ponte, assim como outras regiões do Brasil, nós temos também essa construção que possibilita, vamos dizer, o manejamento urbano e também, vamos dizer, o transporte dentro do planejamento urbano de uma cidade. Nesse caso, está retratando claramente Vitória, do Espírito Santo, e você vê que houve uma transformação durante os anos. Na primeira imagem, você vê que é um pouco mais antiga, e na segunda você vê um reordenamento, uma retransformação, uma reelaboração do espaço. Constata-se que, com o passar do tempo, essa paisagem foi transformada. Eu acho que
Lembrando outra questão, pessoal, claramente você sabe quem transformou essa paisagem. Bora para as alternativas. Alternativa A, pela ação do mar, acho que é uma alternativa que pode descartar. B, pela atuação do mar, não estamos vendo uma serra, estamos vendo uma condição artificial, humana, antrópica. C, pelas enchentes, descarta também. D, pelo extrativismo comercial, né, também está descartado. E sobre o que? A alternativa é por construções humanas, ou seja, pela ação humana, pela ação antrópica. Muito semelhante a outra questão. Questão 29. Observe o mapa abaixo. No mapa, pessoal, nós temos aí uma divisão regional do Brasil. No Brasil, as divisões regionais do Brasil, as primeiras que foram feitas, começaram no começo do século XX, por volta de 1913. Por várias vezes o Brasil foram reelaboradas, né? O Brasil mudou muito. Alguns territórios viraram Estado, alguns territórios que eram dos países passaram para o Brasil, alguns territórios viraram Estado, outros estados foram divididos e viraram dois estados, como é o caso do Mato Grosso, que virou Mato Grosso do Sul, Goiás, que uma parte de Goiás virou Tocantins, né? Nós tínhamos o território de Nova Iguaçu, né? Que aí também sumiu, a região de Mato Grosso. Então alguns territórios, né, sumiram e outros se transformaram em Estado. E também nessa reordenação regional, né, muitos conceitos geográficos foram evoluindo, foram se transformando, então foram surgindo outras regionalizações. Certo? As duas utilizadas até hoje, né, é a regionalização oficial do IBGE, que é a divisão do Brasil em 5 regiões. Certo? Essa divisão foi elaborada na década de 70 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E essa aqui nós temos uma regionalização diferente. Em vez de 5 regiões, eu tenho 3. Essa regionalização ela foi proposta em 1967 por um geógrafo chamado Pedro Gege, Pedro Pinchas Gege. E ele propôs uma regionalização um pouco diferente. O que é que ele dizia? Na regionalização clássica, que aí veio um pouquinho, mas já existia outra do IBGE, os limites do Estado eram respeitados. Certo? O limite da região de acordo com o limite do Estado. Só que ele dizia o seguinte: a regionalização tem que se basear em aspectos também, no caso, naturais, mas também ela tem que basear em aspectos sociais, ou socioespaciais ou socioeconômicos. Certo? E aí você pode ver claramente que nessa divisão o Maranhão está partido ao meio. O Maranhão está em duas regiões, nós temos 3 regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Você vê que o Maranhão está dividido em 2 regiões. Por quê? Porque metade do Maranhão tem características semelhantes à da Amazônia. A outra metade já tem características mais parecidas com o Nordeste. Você vê que Minas Gerais também, uma parte de Minas Gerais, onde fica o topo dela, lá de Jequitinhonha, ela está no Nordeste. Por quê? Porque essa parte, pessoal, ela tem um clima parecido com o Nordeste, uma região onde eu tenho um pouco de caatinga, certo? Então, para ele, deveria estar no Nordeste. Além da característica natural, a característica social da comunidade, da população que vive nessa região, ela é mais semelhante ao Nordeste do que da região de baixo, Centro-Sul. E embaixo nós temos o Centro-Sul, né, que tem parte do Centro-Oeste, parte do Sudeste e a região Sul, que é caracterizada por essa região principalmente pelo fator econômico, né, que a região aí é o principal polo industrial e econômico do Brasil. Nem tanto hoje, porque nós vimos que essa economia se expandiu no Brasil nos últimos 30 anos, mas ele propôs essa divisão. Essa divisão, pessoal, ela recebe uma nomenclatura. Se você visse, no conceito, você estudou divisões regionais, ela é chamada de regiões, chamada de complexos geoeconômicos, ou também chamar de regiões geoeconômicas. Né? Então, claramente, vocês podem marcar o item D, A, professor, se eu não lembrar seu conceito, como é que eu faria? Tenta eliminar, não é isso? Eu acho que o B, distritos administrativos, nós estamos falando aqui de regiões, certo? Estamos falando de distrito, certo? O Brasil aí, distrito é uma coisa, uma escala bem menor, nós estamos falando de região. Então, a alternativa B estará eliminada. A D, regiões fisiográficas. Essa palavra fisiográfica, pessoal, ela remete apenas a características naturais. Conhecendo um pouco dessa regionalização, você sabe que ela fala também de características socioespaciais. E é regiões metropolitanas. É outro conceito, não é isso? A evolução das metrópoles, das suas áreas vizinhas, que gera uma conurbação, gera uma integração urbana entre as cidades, que nós chamamos de região metropolitana. Nesse caso, aí poderia ficar em dúvida em 2 micro-regiões por geoeconômico, mas você vê que visivelmente não é uma micro-região. São macro-regiões, são apenas 3 regiões gigantescas. Então sobra a alternativa A, complexos geoeconômicos. Ok? Questão número 30, certo? Leia o texto abaixo, e aí vamos lá para o enunciado. A prática econômica descrita nesse texto é, e aí vamos lá, Serra Pelada. Eu acho que aí vocês, pelo nome, já dá para ter ideia, né, sem o texto, talvez nem para os itens, de
De que é que essa temática está falando? Serra Pelada, pessoal, historicamente, né, no Brasil é conhecida, né, nos livros, na história do Brasil, nos jornais, em revistas, em filmes. Vocês conhecem bem essa história do Brasil, da saga, né, dos mineradores que foram ali para a região do Pará, para a região que tinha a chamada Serra Pelada, na busca, né, pelo enriquecimento através da promessa, né, das notícias de ouro, né, do metal precioso. Milhares de pessoas foram para aquela região. Recentemente saiu um filme sobre isso. Mas vamos lá ver. É uma forma de exploração de minérios valiosos através de meios mecânicos ou manuais, que pode ser realizada a céu aberto ou em minas escavadas nas rochas. Entretanto, é considerada uma forma predatória ao ambiente. Aí ele pergunta: a prática econômica descrita nesse texto é a extração de petróleo? Você sabe que não. Primeiro que petróleo se extrai de serra. Petróleo é tirado de regiões sedimentares, de bacias ou de plataformas continentais, não é isso? Não plataformas marítimas, mas nunca de regiões cristalinas. Regiões cristalinas se extrai mineral metálico, não mineral energético, nem carvão mineral e nem petróleo, certo? B. A obtenção de energia geotérmica em algumas regiões do mundo, mas nesse caso da Serra Pelada não. A energia geotérmica é um tipo de produção de energia renovável, onde vamos produzir energia através daquele vapor que é emitido pelos geysers, daqueles filmes onde tem o Parque Yellowstone nos Estados Unidos, onde aquele geyser explode, aquele gás, aquilo ali é utilizado para produzir energética, chamada de energia geotérmica. A venda de madeira também está descartada. D. O fornecimento de carvão vegetal, e aí nós estamos falando de uma serra, né? E no caso aí de uma exploração mecânica e manual de minerais valiosos, que ele fala de minerais valiosos, então descarta a madeira, e o garimpo de ouro. Então, a alternativa correta, a alternativa eu acho que vocês também estariam bem tranquilos para responder esse item. 31. Leia o texto abaixo, vamos lá para o nosso enunciado. A partir daí, peço pessoal, né, que vocês vão marcando, certo? Não precisar também ler tudo de novo, vão marcando, vão riscando a prova de vocês, vão colocando seta, vão associando, façam o que quiser com a prova, contanto que ajude, né? Então busquem a sua técnica, busquem a sua técnica mais adequada para ajudar você na lei. Eu dou algumas técnicas, né? Eu ajudo com vocês, auxiliando, porém, para cada pessoa também tem uma técnica que ajuda mais, nem todo mundo é igual, mas tentem aí se encontrar na resolução, no caso aí das questões, né, que vão levar ao sucesso do Enem. A partir do texto, constata-se que o problema da fome no mundo está relacionado a fome no mundo está relacionado ao quê? Enfim, para o texto. É possível que apenas 2% da população alimente o mundo? O que ele começa no texto? Não. Pois a produção agrícola de 2% da população é muito pouca para alimentar todo mundo, já que cada vez a população aumenta e o setor primário da economia vai diminuindo. Olha o que ele diz, pessoal, vai marcando. Não. Pois a produção agrícola de 2% é muito pouco para alimentar todo mundo, porque a população cresce, certo? A indústria faz a agricultura crescer, já que desenvolve muito mais os meios de produção e os métodos de plantio. Porém, com a introdução da indústria da agricultura, ocorrem muitos impactos ambientais devido ao uso de agrotóxicos, a poluição de rios e do ar, etc. Além disso, o uso de máquinas para a produção agrícola causa o desemprego, já que as máquinas passam a realizar o trabalho antes feito pelos homens. E aí a causa da hora, o que ele pede? A causa da fome no mundo está relacionada a alternativa A baixa qualidade dos alimentos cultivados com agrotóxicos? Eu acho que não. Acho que não é uma causa da fome no mundo, é que os alimentos são contaminados por agrotóxicos. Não, a gente sabe que tem malefícios na saúde, porém não é isso que ocasiona a fome. B. A produção agrícola insuficiente para abastecer a demanda mundial. O professor, lá no começo do texto, ele falou que 2% da população é muito pouco para alimentar todo mundo. Pode ser seguido essa alternativa? Pode, mas vamos tentar ver as outras também, para ter certeza. C. O crescimento industrial deficiente dos países subdesenvolvidos. No caso, nós estamos falando, pessoal, do setor agrícola, né, do setor primário, não estamos falando do setor secundário, certo? Então, descarta. D. O declínio do poder aquisitivo da população agravado pelo desemprego. Ele fala no finalzinho, professor, de desemprego pelas máquinas. Falou. Só que aí é outro problema gerado pela mecanização, né, pela evolução verde. Porém, não é isso que tem ocasionado a fome. Pode contribuir, mas não é o principal vetor. O valor elevado dos alimentos produzidos no campo. Pessoal, também, vamos dizer, é um item, vamos dizer, uma alternativa louvável, né, seria pelo contexto da questão,
porque muitas pessoas não consomem, porque realmente no capitalismo, né, tudo tem seu valor, e no caso do alimento, como não tem acesso, tem muito alimento, tem, mas não tem acesso. Nesse caso, né, nós temos aí a alternativa E, que está bem de acordo com o que fala no texto: a produção agrícola suficiente para abastecer a demanda mundial. Só um detalhe, eu coloco esse item com uma certa ressalva, porque esse item ele entra muito, ele se enquadra muito na teoria, trabalho na geografia, que é a teoria malthusiana, do qual Roberto Malthus dizia, né, lá no final do século XIX, que a população cresce no APG, a produção de alimentos no APA, e que um dia a produção de alimentos não acompanharia, vamos dizer, o crescimento populacional. Hoje os reformistas falam o contrário, certo? Eles não são bem de acordo a essa teoria não, certo? Por quê? Porque a evolução fez que a produção aumentasse. Na verdade, muitas pessoas não consomem porque não tem, vamos dizer, o capital. Só que nesse caso, desse item, né, o que está mais de acordo com o que o texto pede, vamos esquecer conceitos aí nesse caso, apenas nesse caso, vamos se concentrar no que a questão pede, certo? Que é isso, tem que se concentrar, então você marca a alternativa A. Ok? Questão 32. Lê o texto abaixo. Aí, o modelo de gestão da PPP indica um arranjo entre agentes baseado... Você não sei o que é PPP não, calma, lê o texto. Ele está perguntando: o modelo da PPP de gestão indica um arranjo entre agentes baseado na... Certo? O modelo do PPP está baseado em quê? A parceria pública e privada, você já sabe o que é PPP. Parceria pública e privada é um contrato de prestação de obras ou serviços não inferior a 20 milhões, com duração mínima de 5 e no máximo 35 anos. Firmado entre empresa privada e governo federal, estado ou município. Já nas PPPs, o agente privado é remunerado exclusivamente pelo governo ou numa combinação de tarifas cobradas dos usuários do serviço mais recurso público. Deixa eu complementar. Essa parceria pública e privada, pessoal, não é nada mais, como eu disse, do que um contrato. É um contrato onde a iniciativa privada ela se compromete, né, a prestar um serviço, né, de utilidade pública, né, um serviço ao poder público, né, ao governo e também à comunidade. Por exemplo, pode ser um equipamento urbano, né, de atendimento à população, onde nesse contrato ele tem que, vamos dizer, se responsabilizar por tudo. Está estabelecido no contrato pelo período de anos, desde idealização, construção e também manutenção. O governo, lógico, repassa, né, as verbas que está previsto no contrato. Aí ele pergunta: esse modelo de gestão indica um arranjo entre agentes baseados na A. Concessão administrativa. Professor, houve uma concessão administrativa? O Estado concediu que a iniciativa privada cuidasse de algum órgão administrativo, um órgão, vamos dizer, que desse serviço à população? Vimos se houve, mas vamos ver as outras alternativas para depois a gente marcar com certeza. Por isso, B. Desregulamentação administrativa? Não. Desregulamentação é quando o Estado deixa de ser responsável, ele não tirou a responsabilidade dele, certo? Ele passou para a iniciativa privada, porém ele policia, certo? Ele rege, né? Ele supervisiona, isso aí não houve uma desregulamentação não, certo? O Estado consentiu através de um contrato. C. Estatização. Estatização, pessoal, é quando você tem uma empresa privada e aí ela passa a ser, vamos dizer assim, estatal, ela passa a ser do governo. Não sei não, isso é outra coisa. D. Nacionalização das empresas, mesma coisa, também não houve. Planificação. Vocês poderiam ficar em dúvida entre o A e o E. Planificação, pessoal, o nome já está dizendo, quando o governo ele age com um plano econômico de crescimento, ou de idealização, ou de disponibilização, né, ou de ação para alguma demanda social, ou para algum órgão, ou algum setor administrativo. Isso é bem planejado, você tem uma pessoa responsável, mas feita unicamente pelo Estado, sem iniciativa privada. Então, nesse caso, sobrou a alternativa A. Marquem mais uma vez A de afirmação. Questão 33, certo? E aí vamos lá para o nosso enunciado. A capoeira foi um elemento de resistência através. Então vocês vão perguntar: a capoeira foi um elemento de resistência através de quê? Vou procurar. Não é o texto abaixo. E a capoeira, dança típica da África, não é? Ganha símbolos e expressões indígenas, inclusive no nome capoeira, que faz alusão às vegetações rasteiras, onde se praticava a arte e por onde os negros fugitivos se escondiam no decorrer de suas empreitadas. Rumo aos quilombolas e a liberdade, e dentre das fazendas e engenhos, sem se levantar suspeita de seus senhores, eles poderiam até mesmo utilizar as rebeliões e fugas futuras, o que é muito ocorreu. Só um detalhe, pessoal, ele coloca a capoeira dança típica da África. Na verdade, a capoeira é
no caso aí uma manifestação, né, cultural, que é dança, é jogo, é luta, mas se fala mais em jogo, né, mas que ela é afrodescendente, ela não veio da África, ela foi criada pelos afrodescendentes de africanos aqui no Brasil, ou africanos que estavam no Brasil, que eram escravizados, mas principalmente seus descendentes, que misturou-se na cultura indígena também, né, e com os elementos africanos que vieram para o Brasil, né, e se criou no Brasil. Então a capoeira, na verdade, ela é afrodescendente, certo? Ela é afro-brasileira. Capoeira não é africana, a capoeira é afro-brasileira. A capoeira ganhou uma junção de elementos da musicalidade africana. Ok, aí sim, uma característica da África, né? Os tambores, com a introdução de golpes como rasteira, chute, acrobacia no chão e aéreas, aliadas às letras de música cantadas que remetiam à própria história dos negros e de seu povo na terra natal e de seu cotidiano nas terras brasileiras. Isso, uma parte das músicas da capoeira, nelas retratam a história sobre a questão da escravidão, a questão do sofrimento do negro, a questão da luta negra, né? E hoje muitos outros elementos relacionados à cultura afro-brasileira e africana, não é isso? Vamos lá. A capoeira foi a mídia de através, alternativa A, da deficiência da área de subsistência dos grupos. Acho que o pessoal não tem muito a ver, não foi uma deficiência, né? A capoeira, né, ela era uma forma de resistência, uma forma do elemento negro ter se mostrado forte, resistir, mascarar, não é uma forma de luta para se defender e lutar contra a escravidão. Então, isola a alternativa A. B, da institucionalização legal pelos governantes. Pelo contrário, a capoeira ela foi temida quando ela foi descoberta realmente o que ela era. Tanto que no final do século XIX, em 1891, a capoeira foi proibida pelo Marechal da Fonseca, da Primeira República, e ela só foi liberada por Getúlio Vargas mais de 40 anos depois. Então ela era caracterizada como um crime previsto no Código Penal brasileiro. C, da legitimação do uso sustentável da natureza. Estamos falando de um aspecto cultural, de um aspecto social, estamos falando aqui de um aspecto físico da natureza. D, do desenvolvimento de práticas econômicas. Não, estamos falando de cultura, prática social, não econômica. E, do fortalecimento de alguns elementos culturais. Ok, fortalecimento da cultura afro-brasileira, né, que deu origem a várias manifestações, capoeira e outras mais. Questão 34. Leia o texto abaixo. Aí vamos lá. As cidades globais são caracterizadas. Opa, a pessoa fala de cidades globais, temos agora uma urbanização de novo. Pois procure, meus queridos, o que diz o texto sobre cidades globais, quais são as características dela? A. Ou, do texto. As cidades globais, também conhecidas como metrópoles mundiais, são grandes aglomerações urbanas que funcionam como centros de influência internacional. Estão no topo da hierarquia urbana, são dotadas de técnica e conhecimento em serviços de elevada influência nas decisões vinculadas à economia globalizada e ao progresso tecnológico, ok? E aí eu creio que vocês marcaram, né? No início ele diz conhecido como metrópoles mundiais, e aí diz que tem influência internacional no meio do texto, né? E aqui ele diz que influencia nas decisões da economia. Olha só que importante, eu acho que nessa riscar, nesse procurar do texto, né, detalhes, vestígios que possam ajudar, eu acho que você já tem condição de responder esse item. Cidades globais, segundo o texto, quais são características dela? A. São caracterizadas pela característica demográfica da cidade. Demografia fala de população. Em nenhum momento citou isso no texto. Excluído. B. Pela desarticulação com os fluxos globais, pelo contrário. O texto falou claramente, né, que elas têm uma influência, vamos dizer, elas estão vinculadas à economia globalizada. Então, exclui também. C. Pela representatividade da economia mundial. Ó, professor, ele falou lá que as cidades elas são centro de influência internacional. Então, ela tem a representatividade da economia mundial? Com certeza. Então, vamos guardar. Essa alternativa pode ser ela. D. Pelo desenvolvimento de atividades primárias, não é a característica da cidade. Da primária, cultura e pecuária, a característica das zonas rurais. Cidade, nós estamos falando de setor terciário e, principalmente hoje, o setor que mais cresce mais de todas as cidades é o setor de serviços, ou seja, o terciário. E é pelo poder ibérico global das cidades. Deixa eu dar exemplo de vocês. As duas cidades globais do Brasil são São Paulo e Rio de Janeiro. E elas se destacam não pelo poder ibérico, mas pela sua influência econômica no Brasil e no mundo, né? Pela sua interação mesmo. Ok? Então, alternativa correta, alternativa C, pela representatividade na economia mundial. Item
1905, ok? Vamos lá para o nosso enunciado. De acordo com esse texto, a implantação da Revolução Verde promoveu, vamos lá, a Revolução Verde, ela promoveu o quê? Vou procurar no texto. Agricultura, revoluções agrícolas e verde e transgênicos. A evolução da capacidade de produção nos últimos 50 anos, e nós já vimos uma questão, né, pessoal, de Revolução Verde, acho que a gente pode dar uma agilizada aí nessa questão, acho que vai dar mais fácil para você responder, certo? Foi uma média superior ao crescimento da população mundial, ok? O espaço rural de vários países se modernizou. A mecanização agrícola, o uso de biotecnologia, de sistema de estocagem e escoamento da produção tornaram a agropecuária mais produtiva e competitiva. Os investimentos e o controle da produção agrícola por grandes empresas disseminou a utilização de produtos apropriados, a correção do solo, de adubos químicos, de agrotóxicos, de rações, de sementes geneticamente modificadas. Ok? Então a Revolução Verde gerou o quê? Creio que vocês foram lendo e foram marcando os pontos importantes, inclusive que nós já vimos em outro item. A criação de complexos agroindustriais. Professor, a Revolução Verde, não é isso? Ela não teve acesso de todo produtor, não, lógico. Um produtor pequeno, ele não tem acesso a semente selecionada, cara, pessoal. Ele não tem acesso a uma maquinaria que possibilite sua produção, ele não tem acesso ao básico. Né? E aí, quando o governo ajuda, financia o agricultor familiar, ainda ele tem acesso, mas quem tem mais acesso a essa tecnologia da agricultura são das grandes produções agrícolas. Nesse caso, nós temos os complexos agroindustriais, ok, mas embora ver as outras alternativas. A expansão da agricultura de subsistência, sabemos que a agricultura de subsistência é a agricultura onde o produtor, junto com a sua família, produz aquilo para o seu consumo. Então, nesse caso, não condiz em nada com a Revolução Verde. C. O emprego de técnicas agrícolas tradicionais, varada, ou achada, não. Isso aí também está excluído. Técnicas modernas. D. O predomínio da produção agrícola familiar. Nós estamos falando, pessoal, da Revolução Verde, né, da grande indústria, da indústria de tecnologia. Não estamos falando da pequena produção familiar, então também exclui. E o surgimento da agricultura sustentável. Aqui, pessoal, é outro conceito. Esse conceito aqui é mais ambiental. A agricultura sustentável é aquela onde o agricultor ele produz, mas sem degredir a natureza, né? Ou seja, um desenvolvimento harmonioso com a natureza. Nesse caso pode ser ou não, mas pelo uso do agrotóxico também tem um empecilho aí desse tipo de agricultura e também da grande intensificação da utilização da terra. Nesse caso, a alternativa correta é o C, que é a criação dos complexos agroindustriais. Lê o texto abaixo, ok? Vamos lá para o nosso enunciado. Com base nesse texto, as redes sociais informacionais contribuíram para as mudanças através as redes sociais contribuíram para a mudança através de quê? Ou o que ela contribuiu? Vamos lá para o texto. A propagação do movimento conhecido como Primavera Árabe, eu acho que vocês viram isso aí, né, pessoal, no mundo árabe, no mundo muçulmano, há uns 3 anos atrás, explodiu, né, um movimento nesses países que tinha um regime totalitário, um regime fundamentalista, né, um regime onde o governante impunha, né, seus princípios religiosos, também impunha uma força, né, vamos dizer assim, no controle social da sua população, né, na não liberdade, né, o que é muito contradiz muitas características do século que nós estamos, século XX, umas características, né, da humanidade hoje em dia, com todos os direitos humanos e tudo. E assim a população, ela reagiu, a população foi às ruas e muitos ditadores foram depostos. E aí nós vimos alguns, né, como Muammar Gaddafi e aí outros. E aí vamos lá. Para toda a região do norte da África e do Oriente Médio, não teria sido possível seus recursos e dispositivos proporcionados pelas redes sociais. Ele está dizendo que a Primavera Árabe só foi possível pelas redes sociais. Verdade demais. Esse item caiu bem parecido no Enem 2 anos atrás, há 2 Enems, onde uma questão colocava lá justamente Primavera Árabe, né, e perguntaram aquele movimento, o que gerou ele? Seria justamente a resposta do enunciado que nós temos nesse item. Bem parecido. Por conta do crescente uso das redes sociais pelos árabes nos países em revolução, muitos governos intensificaram o bloqueio e as restrições a ferramentas para evitar que as revoluções se fortaleçam. Na Síria, por exemplo, onde o presidente Bashar al-Assad sofre grande pressão para renunciar, o governo proíbe o uso de redes sociais e a entrada de jornalistas internacionais. O que acontece? Esses países totalitaristas, fundamentalistas, né, eles
vamos dizer, controlavam a mídia. Certo? A mídia é controlada, é manipulada por eles, então não tinha como o povo se manifestar, porque não tinha que fizesse essa massificação, essa agitação entre o povo, né? Que a mídia ela deturpava, a mídia ela controlava ou se omitia. Nesse caso, com as redes sociais e o Facebook, as pessoas começaram a marcar encontros, discussões, até mesmo passeatas, né, revoltas, né, através de redes sociais, como aconteceu no Brasil também esse ano, esses últimos 2 anos, né, aí próximo aos eventos futebolísticos que nós presenciamos no Brasil, que foi movimentado por redes sociais. Isso aconteceu lá, né, e aí se trouxe uma revolução, pessoal, né, um levante popular contra um regime que já estava há 40 anos no poder de forma totalitária, né, de forma autoritária. E aí vamos lá para o nosso enunciado. Com base nesse texto, as redes sociais informacionais contribuíram para a mudança através da aliança dos grupos sociais com os governos? Houve isso? Acho que não. Nós vimos que foi o contrário. Os grupos sociais, né, queriam combater o governo. B. Criação de uma mobilização política, o povo se movimentou, foi às ruas. Isso é uma mobilização política, com certeza. Mas embora haja as duas alternativas. C. Efetivação de um partido político na região? Não, foi um levante popular, um movimento popular. D. Interferência em questões econômicas, que a história era política, a reivindicação deles era social, econômica era consequência. E. Mudança nos votos das eleições presidenciais? Nem eleição tinha, né? Era um regime autoritário. Então, nesse caso, sobre a alternativa B. Criação de uma mobilização política. Questão 37. Em um conjunto habitacional, após uma reunião coletiva do bloco, ficou decidido, após votação, que todos os moradores deveriam ajudar na coleta do lixo. Para isso, os moradores deveriam todos os dias levar o lixo de suas casas para um determinado local. Essa ação corresponde a um processo social denominado. Você vê aí, pessoal, que houve um coletivo, eles tomaram a decisão de cada um tinha que fazer a sua parte. Cada morador não era só reclamar do lixo, era tirar a sua parte de maneira organizada. Essa ação corresponde a um processo social denominado alienação. Alienação, pessoal, quando as pessoas não têm, vamos dizer, têm informação incompleta, têm informação errada e não conseguem ver, porque muitas vezes são manipuladas. Isso é alienação. B. Competição, não. Quer dizer que as pessoas se ajudaram. C. Cooperação. Ok? Alternativa C. E na D tem dissociação, e aí não estou rede social, como associação, e a instituição, que não vem muito ao caso desse item. Não é isso? Então ficamos com a alternativa C. Cooperação. Item 38, certo? Você tem mais um texto, né? Então vamos lá para o enunciado. Esse texto faz referência à diversidade, ok? Bora lá. As delícias da culinária amazonense. Na culinária brasileira, a cozinha amazonense é a que mais conserva as origens indígenas, e os pratos típicos também levam sabores portugueses e africanos. Por conta disso, é considerada uma das mais exóticas do país, não é isso? Com certeza, né? A região norte ali tem uma culinária muito exótica. Amazonas, Pará e outros. No cardápio típico amazonense, feito com produtos frescos da região e escolhidos sempre de acordo com a época do ano, estão pratos como a caldeirada de tucunaré, papo do tucupi, feijão de verimum, creme de cupuaçu e bolo de macaxeira. Esse texto faz referência ao quê, pessoal? Nós estamos falando de elementos aí da cultura da região. Você tem a culinária, faz parte da cultura, assim como vamos dizer, as gírias, o hábito de falar, as danças, a religião. Então, claramente, você pode cuidar, pessoal, eu ia ficar na dúvida. Linguística eu tirei, política eu tirei, religiosa eu tirei. Eu fiquei na dúvida de etnia e cultura. Só que nesse caso, pessoal, você vê que o texto está falando, ele fala, mas no primeiro parágrafo ele fala de africanos. Né? Ele fala, isso não é etnia? É. Só que aí nós estamos falando de culinária. Então, nós estamos falando da cultura, que é derivado das etnias. Mas nesse caso é a cultura, ok? Pessoal, último item, certo? Vamos lá. 39. Essas situações evidenciam o quê? Vamos lá. Em diversos momentos, escutamos ou já presenciamos situações nas quais as pessoas dizem que para ir às festas de casamento ou de formatura é preciso usar roupas especiais, adequadas para eventos que são socialmente considerados formais. Essas situações fazem parte de um determinado padrão cultural que influencia diretamente no dia de indivíduos, cotidiano dos indivíduos, ou seja, casamentos, né? Existem momentos que a gente tem roupas adequadas, um paletó, um blazer, isso aí vamos dizer, uma construção social e que no país que se criou e disseminou pelo mundo, isso é globalização. Em vários países, essa disseminação, né, se tornou uma prática, né, essa difusão cultural. Aí vamos lá. Essas situações evidenciam o quê?
as culturas constroem seus rituais baseados em um padrão universal? Não. Cada cultura tem sua característica neurológica. Algumas culturas influenciam mais do que as outras e outras são mais influenciadas do que outras. Ok? B. A sociedade transfere seus símbolos através de processo de socialização? Pode ser. Nós vimos que o paletó, deixa eu dar um exemplo, um símbolo da globalização é a calça jeans. A calça jeans foi uma vestimenta criada, né, no século, lá entre o século XVIII e XIX, né, nos Estados Unidos, pelos mineradores, que eles precisavam também no século XIX. Eles davam uma roupa resistente à lida, ao trabalho das minas, criaram um tecido chamado jeans. E hoje esse tecido se disseminou na globalização e tem outra função, é uma peça obrigatória no guarda-roupa de qualquer pessoa no mundo todo. Então veja, foi uma transferência de uma vestimenta da sociedade para outra através de um processo de socialização, de comunicação entre as sociedades, os países, os estados. Bora tentar ver os outros, né, para tirar dúvida. C. Os grupos sociais definem seus símbolos, culturas por meio de votação. Isso aí, pessoal, é outro contexto, não é isso? D. Os padrões culturais estão desvinculados da ação de pessoas, pelo contrário. Os padrões eles passam de acordo com a interação da ação das pessoas e países no processo globalizatório. E. Os símbolos destinados aos casamentos são os mesmos em todos os lugares? Não. Você já vê em filmes e novelas que nós temos aí casamentos pelo mundo, na Índia, casamento muçulmano, que nem todo mundo usa o paletó. Certo? No mundo ocidental, geralmente isso virou uma convenção, mas em outros países não. Então não é em todo o mundo. Boa parte dele. Ok? Pessoal, chegamos ao fim, né, da nossa aula. E aí, algumas questões, a partir da 40 até a 45, se não me engano, a 44, o professor Medina já corrigiu, ok? Essa prova vai até um pouco mais, mas ele já corrigiu, que eram as questões que nós fizemos uma divisão, e aí ficou muito parecido com o contexto histórico, ele preferiu corrigir, e então encerro por aqui a nossa correção de ciências humanas, desejando a vocês, e aí não é boa sorte, mas boa prova, certo? Vocês não têm sorte, vocês vão fazer, porque tem conhecimento, que vocês se prepararam, muita calma, muita técnica, pessoal, e força, certo? Vocês têm duas coisas importantes, que é foco e objetivo. Isso aí tudo é a chave para o sucesso. Até mais, espero ter contribuído aí nessa caminhada de vocês rumo à vitória, que é a universidade. Ok? E aí, beleza?